Então você tá me falando que ninguém te contou que para realmente compreender o tarô, você precisa estudar cabala. Então hoje a gente vai começar nosso estudo de tarô cabalístico a pedido do nosso amigo. Esse curso está sendo feito com base no livro Tarô Cabalístico por Robert Wang. Gostaria de deixar claro que eu, obviamente, não sou um rabino, eu sou apenas uma grande entusiasta do tarô. Então se você for mais experiente, sinta-se livre para acrescentar qualquer correção nos comentários. Então vamos lá, o que é cabala? Cabala é um sistema místico e filosófico que se originou no judaísmo. Esse sistema filosófico visa compreender a criação divina, tanto o seu caminho de subida até a fonte, quanto o caminho de descida e materialização da luz divina na matéria. Então, se você curte o conceito de manifestação, lei da suposição, lei da atração, saiba que tanto o tarô quanto a cabala tem tudo a ver com isso. Tanto que no livro Tarô Cabalístico, o Wang coloca lá uma passagem que contém as 7 leis herméticas. É importante que você tenha em mente que existem duas cabalas. A cabala judaica, que se originou na antiguidade e se consolidou na Idade Média, e a cabala hermética, que já é consolidada na Idade Moderna, a partir do Renascimento. A cabala hermética é uma mistura entre os conhecimentos da cabala judaica com o hermetismo, a astrologia e, posteriormente, o tarô. Então é para a cabala hermética que a gente vai estar olhando para fazer esse curso, tá bom? Tenha em mente que o tarô não foi criado em cima da cabala. As primeiras cartas do tarô, elas foram criadas com o propósito de jogos mesmo, de entretenimento. Isso está sendo visto mais a fundo no nosso curso de interpretação de tarô. Mas que o tarô, ele foi adaptado conforme o passar do tempo, com o propósito esotérico, para se encaixar no diagrama que é a árvore da vida. E o que é isso? Dentro da cabala existe um conceito chamado árvore da vida, que é um diagrama feito para ilustrar um processo da criação da luz divina e sua manifestação. E aí você me pergunta, criação de quê? Criação de tudo, desde o nosso mundo até um projeto de negócios, um trabalho de faculdade, a sua vida dos sonhos, até a chinela que você tá usando aí nesse teu pé. Então agora vamos se jogar de cara nessa árvore da vida para que a gente compreenda o tarô a partir dela. A árvore da vida é composta por 4 elementos principais. Os pilares, que inclusive vão aparecer na carta da sacerdotisa do Waite, os mundos, que posteriormente vão ser os naipes, as esferas e os caminhos. Tenha em mente que a árvore da vida ela foi mudando bastante conforme o tempo. A gente vai fazer o nosso estudo com base na mais moderna, tá bom? Então bora fazer aquilo que eu faço de melhor e desenhar isso para você entender. Começamos montando a nossa árvore da vida estudando os 3 pilares. Eles vão dividir a nossa árvore verticalmente. O pilar da direita é o pilar da misericórdia, é o pilar da expansão. Ele é chamado de Jaquim e é por isso que tem a letra J. O pilar da esquerda é o pilar da severidade, é o pilar da restrição, da contração. É a coluna de Boaz e por isso tem a letrinha B. Então, para você entender como esses dois funcionam numa interação um com o outro, pensa no sistema reprodutor feminino e masculino. O pilar da expansão representa o caos criativo. Então, imagina que milhares de espermatozoides, que são milhares de ideias, são disparados e enviados para a potencialidade cósmica. E o papel da coluna da severidade, da restrição, é filtrar esse caos criativo, é gerar uma ordem a partir dele. Então, dessas milhares de ideias, o útero da severidade escolhe apenas um para fecundar, para fazer descer e manifestar até a matéria. Entre esses 2 pilares, nós temos o pilar do meio. O pilar do meio é o pilar do equilíbrio. Então, as cartas do tarô que estiverem presentes no pilar do meio, pilar do equilíbrio, como o 6 de ouros, por exemplo, ou a temperança, que também está nesse pilar, naturalmente vão falar pra gente de equilíbrio. O 6 de ouros, por exemplo, que tá nesse pilar do meio, ele tem até uma balança desenhada na carta do Waite. Esses foram os pilares. Agora vamos para os mundos. Os pilares estão organizando a árvore pra gente em colunas verticais, enquanto os mundos dividem a árvore de modo horizontal. Então aqui em cima a gente vai ter o primeiro mundo, que é o mundo da emanação. É de onde a luz divina se emana. É o mundo do fogo. E o fogo é atribuído ao naipe de paus no tarô. Não precisa se apegar tanto aos nomes, mas esse mundo da emanação é chamado de Atzilut. Logo em seguida temos o mundo da criação. Ele é atribuído ao naipe
naipe de Copas, o mundo dos sentidos e da inteligência emocional. Inclusive, uma aluna do curso de interpretação de tarô já veio me perguntar: por que o Wang descreve esse mundo como do intelecto puro, se esse não é o mundo da mente e sim dos sentimentos? Tô falando isso para você não confundir intelecto puro com mente racional, que vai ser o nosso próximo mundo, o mundo de Yetzirah, que é representado pelo naipe de espadas, que é o naipe que representa o plano da mente, dos pensamentos e da comunicação. Então agora vamos entender a diferença entre esses três. O primeiro mundo aqui é o mundo da emanação, naipe de paus, plano do fogo, é onde a luz divina se emana. A segunda coisa que a gente tem é o mundo dos sentidos, dos sentimentos e do intelecto puro, para depois esse sentimento ser racionalizado na mente. Com isso a gente pode concluir que primeiro a gente sente algo para depois conseguir formatar esse sentimento em pensamentos e então palavras. É por isso que o mundo dos sentidos, representado pelo naipe de Copas, é chamado de intelecto puro. É algo que vem antes de ser intelectualizado e racionalizado. O mundo das Copas, então, é chamado de Beriah, ou só Briah, enquanto o mundo da formação é chamado de Yetzirah. Acho que agora você até já conseguiu entender a palavra formação, porque é onde os sentimentos são formatados no mundo astral. E por fim, temos o naipe de Ouros, ou Pentáculos, no mundo da manifestação, que é chamado de Asaya. E é dentro dos mundos que nós vamos ter localizadas as esferas. Alguns mundos vão ter 3 esferas, outros vão ter só uma. Relaxa que a gente não vai ver uma por uma agora. São 10 esferas no total. Eu vou fazer uma aula só para isso. Agora a gente vai ver as 2 esferas principais. Entender o que elas significam pro tarô em si. O mundo de Asaya, que é o mundo da manifestação, é o plano terreno. E nesse mundo todo nós temos apenas uma esfera. Essa esfera é a esfera do reino. O nome dela é Malkuth, que significa justamente reino em hebraico. Para quem nunca saiu da esfera de Malkuth, ela também pode ser chamada de Matrix. É o mundo 3D dos 5 sentidos. Nela tem tudo aquilo que você pode cheirar, tocar, ouvir, sentir o gosto e olhar. Essa esfera geralmente aparece sendo dividida em 4 e tem 4 cores diferentes para representar os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Já a esfera do topo, que fica no mundo da emanação, o nome dela é coroa, que é Keter em hebraico. Então perceba que a primeira esfera é a esfera do topo, é a esfera do mundo da emanação, ela é a coroa, e é de onde emana a luz divina, que vai se dissipar pelos caminhos e pelas esferas enquanto ela desce, para chegar até o reino. Ou seja, temos a coroa e temos o reino. E essa luz divina, ela pode passar por entre vários caminhos para chegar até lá embaixo. E o que isso tem a ver com o tarô? Tem a ver que cada esfera tem um número. A coroa, a primeira esfera, é o número 1. Ela fica no pilar do meio. Depois ela passa pro pilar do expansão e já vai para a esfera número 2. Depois essa luz divina, essa ideia, vai pro número 3, que já fica no pilar da severidade. Desce pro 4, vai pro 5, 6, 7, 8 até chegar no 10. E no tarô, a gente também vai ter 4 naipes para representar os 4 mundos: paus, copas, espadas e ouros. E de cada um desses naipes, a gente vai ter 10 arcanos menores, ou seja, do 1 até o 10. Para cada naipe: as de paus, que é o número 1, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus, até o 10 de paus. Mesma coisa copas: as de copas, 2 de copas, 3 de copas, até o 10 de copas. As de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, até o 10 de espadas. E para finalizar, ouros: as de ouros, que é o número 1, 2 de ouros, 3 de ouros, 4 de ouros, até o 10 de ouros. Então, todos os ases no tarô que representam o número 1, eles vão estar representando a primeira esfera, que é a esfera de Keter, a coroa. Assim como todos os 10 no tarô, de todos os naipes, vão estar representando a última esfera, que é a do reino, o Malkuth. Os 8 do tarô, de todos os naipes, vão estar representando a 8ª esfera, que se chama Hod. Então, agora a gente conclui que, enquanto os mundos da árvore da vida representam os naipes, as esferas da árvore da vida representam os arcanos menores, que vão do As até o 10 de cada naipe. E os arcanos maiores, onde é que eles ficam?
A interação entre uma esfera e outra cria o que a gente chama de caminhos. Tira da sua cabeça que se tratam de caminhos físicos, que para você chegar na esfera de número 4, você tem que ter passado pelo caminho da 3. Não é assim que funciona. É por isso que a tiragem do tarô, ela não é linear para todo mundo. E é para isso que a gente precisa da aleatoriedade das cartas. Na árvore da vida mais moderna, o caminho do louco se encontra na interação entre a esfera 1, que é Keter, a coroa, com a esfera 2, Hokma. Enquanto o mago, o primeiro arcano maior, se localiza na interação da esfera 1 com a esfera 3, Binah. Então, para chegar no mago, você não tem que ter passado pelo caminho do louco. Assim como a sacerdotisa é resultado da interação da esfera 1 com a esfera 6, Tiferet, que fica bem aqui embaixo. Interessantíssimo dos arcanos maiores do tarô é que cada um desses caminhos da árvore da vida também corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, que também são 22 letras no total. São 22 arcanos maiores, 22 letras do alfabeto hebraico. Então perceba como tudo está interligado. Para concluir a nossa primeira aula, a árvore da vida é um diagrama que mostra o caminho da emanação, criação, formação e manifestação da luz divina. O seu interesse com ela pode ser tanto subir, que na alquimia é o processo de sublimação, quanto descer, que é o processo de materialização. A gente pega essa luz divina e condensa ela para a matéria. Então agora a gente entende que os arcanos do tarô, eles são na verdade chaves que te mostram, como uma lupa mesmo, em que caminho, em que esfera você se encontra no momento. Como eu disse, o interesse do seu consulente pode ser tanto subir nessa árvore, que é se desprender da matéria e evoluir a própria consciência, que no tarô é a abordagem do tarô terapêutico, ou o consulente pode estar se consultando para saber como está no processo de descida, que a gente chama de tarô divinatório. Espero que isso tenha ajudado a expandir seu conhecimento com o tarô, porque eu acho que acabei de te mostrar que esse universo é muito mais amplo do que você imaginava. Nas próximas aulas a gente vai estudar essas esferas uma por uma, e os caminhos um por um também, junto com as letras hebraicas. Então no final desse curso você vai até saber um pouquinho mais de hebraico. Quem sabe você não tem interesse de inserir um pouco nas suas práticas mágicas. Eu sei que eu tô fazendo isso, pelo menos. Então já me segue aqui, ativa o sininho para não perder, deixa um comentário que me ajuda bastante também, e até a próxima. Namastê!